tudo bem aí, cara? Tudo bem, Está frio em Ressaquinha? está frio. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Se você puder compartilhar, dona Amanda, aí a minha apresentação aí no nosso call de renda variável. Vamos falar aqui um pouquinho não, um muitão do mercado acionário, né? Se eu estiver demorando muito, você já me dá um tapa na orelha aí para parar aí para a próxima. Mas vamos falar aí o que aconteceu nessa semana que passou. Essa semana foi sangue na tela, né? Deixa eu pegar o meu ponteirinho aqui. Onde é que pega o ponteiro? Tela. Apontador laser. Sangue na tela. Por que sangue na tela, gente? Porque a gente teve uma semana bastante complicada para o mercado de ações. A gente olhava, né? Aquela tela famosa, né? Que vermelhinho é quando está caindo, verdinho é quando está subindo. E quase todos os setores tiveram uma queda interessante para quem está vendido, né? Nessa semana que passou, tá certo? A gente teve... Peraí. Vamos ocultar isso aqui para não atrapalhar a gente. Vocês continuam vendo a minha tela? Tá tudo certo? Sim. Ah, então tá bom. Eu tive só que... Legal. Então a gente teve os BDRs subindo, né? Porque Bolsa Americana e câmbio são os dois fatores que impactam o índice de BDRs. Então a única coisa que foi bem mesmo na semana passada foi isso. O IMAT, né? Que muito ligado ao preço das commodities, que está muito ligado ao dólar, então também segurou legal. Tudo o resto, gente, deu aquela mergulhada, principalmente o índice de ações do setor imobiliário, né? Continua muito mal no ano, incertezas muito grandes em relação ao país, em relação ao setor, em relação à parte política, tem levado os preços a caírem bastante aí nos demais setores. Índice Bovespa caiu 1,32% na semana, né? Então é uma queda bastante significativa para o período de uma semana. Quando a gente olha o que aconteceu no ano até aqui, a gente continua com aquele índice que fala das commodities, Vale, CSN, né, os materiais básicos, subindo 24,85 no ano. Lembra que estava mais positivo em geral, né, os índices, do que negativo? A gente está chegando agora a um meio termo, né? Olha lá, o Ibov está com 1,83% de alta no ano, né? Já esteve bem melhor, está devolvendo quase todo aquele rally que começou em março e tal. E a gente tem o índice do setor imobiliário caindo quase 20% no ano, né? Então, só para a gente lembrar que é assim que nós estamos. Quando a gente coloca aqui uma matriz risco e retorno, né, do acumulado no ano, a gente consegue enxergar que quem tem investido nas commodities tem tido uma volatilidade maior, algo em torno de 26%, 27%, mas tem conseguido aquele retorno que a gente viu aí de quase 25% no ano, né? A grande decepção é do setor imobiliário, como a gente viu também, alta volatilidade e retorno negativo, né? Aqui a gente tem o IFIX, que é o índice do setor imobiliário, né? Vol pequenininha em relação aos demais da renda variável, então menos arriscado quando a gente investe em fundos imobiliários, mas esse ano a rentabilidade está negativa, né? Então também não tem sido algo que vem deixando os investidores muito satisfeitos. Legal? Muito bom. Veja só, quando a gente amplia um pouco o nosso horizonte, olha para 5 anos, a gente tem uma linha aqui, que é uma linha chamada Capital Market Line. Então é a linha do mercado de capitais. Quanto maior o risco que a gente corre nos investimentos, maior vai ser o retorno, né? E nos últimos 5 anos, o que aconteceu foi isso. Quem investiu em small caps teve mais volatilidade, mais oscilação de preço, mais oscilação de patrimônio, mas no longo prazo ganhou mais dinheiro porque ganhou mais de 25% ao ano, né? Nosso trabalho aqui na iPlan, gente, é mostrar carteiras, e o Eduardo tem feito isso de forma brilhante, né? Mostrar carteiras em que a gente fique acima dessa Capital Market Line, porque carteiras em que a gente fica acima da Capital Market Line são carteiras que estão gerando um valor excedente, que estão gerando alfa, né? Embora o alfa a gente compare com o beta, né? Não com a volatilidade, mas quase sempre uma carteira que gera alfa, ela vai estar acima da Capital Market Line. Então a gente indica aquelas carteiras aqui que para um nível de risco
a gente tem um nível de retorno bem acima do que é o normal. O normal é a Capital Market Line. Legal? Muito bom. Então você vê que nos últimos 5 anos, quem investiu na renda variável se deu bem. Tem sido assim, né? O Brasil ele tem entrado nos eixos do ponto de vista dessa relação risco e retorno mais estável, né? Embora momentaneamente a gente tenha vivido aí algumas turbulências. Quando a gente olha para as campeãs do ano, a gente tem a Rio Sulense lá com 427% no ano, né? Então é aquela história. A gente tem o que acontece com a bolsa, que geralmente a gente fala do índice Bovespa, do IBX e assim por diante, mas a gente tem sempre que lembrar que existem bons calls, excelentes calls, papéis que podem ser utilizados nas carteiras. A gente indica para vocês, mas a gente só indica depois de fazer o suitability, depois que você se torna cliente da iPlan. Por quê? Porque a gente acredita fortemente que você não deve indicar um papel assim para todo mundo, porque não é para todo mundo. Faz sentido dentro da sua estratégia de carteira, e aqui na iPlan a gente monta uma estratégia de carteira para que você consiga uma rentabilidade aí de 20, 25, 30% ao ano no seu capital de longo prazo. Isso faz uma baita diferença para você acumular riqueza no longo prazo. Legal? Deixa eu tocar num tema aqui que o pessoal tem me perguntado bastante, né? A gente está em época de resultados do segundo trimestre de 2021, né? E os resultados têm vindo fortes, né? A gente olha Eternit, por exemplo. Eternit divulgou na semana passada um lucro por ação no segundo trimestre de 21 no valor de R$ 1,10. Em 2017 dava prejuízo na empresa, em 2018 aumentou o prejuízo, em 2019 começou a reestruturar, 2020 o segundo TRI veio bem já, 2021 o segundo TRI vem arrebentando, né? O que você diz? Você fala, pô, vai arrebentar o preço dessa ação porque tá melhorando pra caramba o lucro. Bom, os caras divulgaram isso no dia 10, que foi terça-feira, à noite, né? E de lá para cá a ação caiu 15%. Aí você pega a JBS, estrutura semelhante, 2018 negativo. Aí reverte vai, ó como é inclinada essa curva aqui de aumento do lucro, segundo TRI de cada ano. Pô, os caras vêm e divulgam aqui em 2021 1,76 de lucro por ação. Bom, isso foi na quarta-feira. De lá para cá caiu 5,10 a ação. Aí tem uma small cap, a Dexp3, né? Uma empresa de participações do setor químico e que fabrica tubos, uma empresa que fez uma reestruturação muito legal. A gente acompanha esse papel de forma bastante intensa, já ganhou muito dinheiro com ele. Só que olha o que aconteceu, no dia 9, chama Dexus Participações, no dia 9/8, segunda-feira, divulgou lá os seus resultados. Pô, tudo bem, né? E a mal das pernas, aqui melhora, 2020 chega mudando o cenário, 2021 não cresceu, mas manteve, né? E a ação cai 15% em uma semana, né? O que está por trás disso? Por que resultado vem bem e a ação cai? Bom, primeiro, porque esses resultados aqui, eles já estavam previstos. A ação, isso de alguma forma já estava no preço da ação. Então a ação, o mercado quando calcula o preço de uma ação, ele já faz uma projeção de resultados futuros. A ação vai subir quando aquele resultado vem mais alto do que o esperado. Então se o mercado já esperava essa alta em JBS, não teria por que a ação subir. Se já esperava essa alta em Eternit, não teria por que a ação subir. Se esperava uma alta maior aqui, Indexos Participações, e essa alta não veio constante, aí o preço cai. Porque o que estava no preço era um aumento daquele lucro que não se materializou. E aí o que acontece? Isso é uma coisa. Outra coisa é o que o nosso amado Tripa falou, né? O Tripa é o Felipe Martins, para quem não conhece, né? Então, o que ele disse? Ele disse o seguinte, gente, quando a taxa de juros está aumentando, né, aquela curva está abrindo, isso quer dizer que os investidores estão exigindo maior retorno na renda fixa. Bom, se vão exigir maior retorno na renda fixa e você tem a possibilidade de comprar um título pré-fixado com maior retorno, para investir em ações eles também vão exigir um maior retorno. Aliás, vão exigir mais retorno do que na renda fixa. E aí o que acontece, gente? O que acontece é que eles exigindo mais retorno, eles têm uma perspectiva de como a empresa vai andar.
Só que ao comprar a ação, se eles querem mais retorno aos investidores, eles vão pagar mais barato naquela ação. Porque o retorno de um investidor em ações é o que ele paga perante o que ele recebe de dividendos e o valor que ele pode vender essa ação no futuro. Então, quando a taxa de juros sobe, normalmente o preço das ações cai. E isso, né, essa instabilidade política, aumento de taxa de juros, né, tudo isso está impactando negativamente o retorno para esses investidores no curto prazo. Legal? Esse é um ponto. Um segundo ponto é a instabilidade política, né, que leva investidores internacionais a falar, putz, o Brasil está muito arriscado, vou vender os papéis no Brasil, vou para outro lugar. Você tem uma oferta maior de papéis, preço é oferta e demanda. Tem muita oferta, o preço vai cair. Esse é um segundo fator. E o terceiro e último fator é que uma parte desses lucros que tem vindo altos, né, não é recorrente. Por quê? Porque foi por conta de uma decisão do Supremo Tribunal, você está excluindo da base de tributação do PIS/COFINS, você está excluindo a parte que não tinha ICMS, né? Uma jogada tributária lá, foi dada jurisprudência a favor das empresas. Então eles estão tendo créditos tributários, esses créditos tributários estão inflando esse lucro. Mas não é um crédito que vai ter para sempre, então não deve inflar lucros futuros. Ou seja, o lucro que está acontecendo agora, muitas vezes não é recorrente, né? E isso, então, o mercado olha e diz, o lucro veio gordinho, mas não é um lucro para ser recorrente, não vai continuar vindo gordinho dessa forma. Então são essas, né? São esses os cenários. Tem bastante coisa que envolve o preço de uma ação, não é simplesmente um lucro por ação, tá? Volto a lembrar vocês, a gente faz um trabalho muito próximo, né, de ações que têm tido um resultado excelente, então conversa com a gente, entra lá no site da iPlan, faz o seu suitability que a gente te ajuda a montar uma carteira de ações adequada para a sua estratégia de acumulação de capital. Legal? Só vamos ampliar a foto lá da Dexos Participações, né, porque a gente olha isso, caiu 15,64, que porcaria? Porcaria nada, gente. A gente acompanha esse papel e dá uma olhada nisso aqui, ó. Desde maio do ano passado que a gente tem carteira comprada nesse papel e esse é o resultado que a gente tem obtido por conta do crescimento dos lucros dessa empresa, tá certo? A gente teve essa queda aqui, né? Mas olha o que vem tudo antes aqui, é animal, né? Retorno de 544% desse papel em 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Estou dizendo para comprar? Não é call de compra. Estou dizendo que a gente comprou e ganhou muito dinheiro com ele recentemente. Legal? Para a gente encerrar, porque senão o pessoal me puxa a orelha aqui. Perspectivas para a semana no Brasil. Continua aí uma safra grande de resultados corporativos, devem vir bons em geral, né? Mas o cenário político e o ajuste fiscal não vão ajudar a bolsa a andar essa semana, tá? Então, salvo algo que a gente não conheça, que não esteja no radar ainda, a gente deve ter uma semana bastante complicada para a bolsa e com bastante volatilidade. Agora, cuidado, não adianta ficar só olhando o curto prazo. Bolsa tem volatilidade. Agora, tem bons papéis que estão baratos na bolsa, então uma análise criteriosa nos traz grandes oportunidades. No cenário externo, as bolsas já começaram esquisitas hoje, né? As bolsas asiáticas fecharam em baixa, né? Porque os dados chineses vieram bem ruins, tá? Então, se esperava um crescimento de 8,5%, de 11,5% no varejo, veio 8,5% esse crescimento. Produção industrial, se esperava 7,8%, veio 6,4%. Tudo isso com aquele temperinho da questão do Talibã no Afeganistão, né? Parece que realmente a coisa está indo para o brejo lá, está indo para o buraco, então o Talibã está tomando conta do país, do Afeganistão, e isso cria uma tensão política global, mundial. Isso traz incertezas e, com certeza, o mercado acaba procurando ativos de mais baixo risco. As treasuries americanas, títulos europeus e assim por diante. Beleza? Então é isso que a gente tem aí, né, para a semana. Espere mais volatilidade, só que isso pode gerar boas oportunidades para a gente comprar papéis descontados na renda variável. Beleza? Valeu, galera!